Recentemente, alguém ouviu o presidente Hinckley dizer a dois jovens recém-casados no templo: "Que época maravilhosa de se viver e estar amando." Sua visão e atitude positivas dão-nos grande confiança e paz, proporcionam esperança no mundo triste e semelhante a Sodoma e Gomorra. Sua visão e atitude positivas dão-nos grande confiança e paz. No início do século XII, o clérigo São Bernardo de Clairvaux, um homem de grande fé, disse as seguintes palavras: "Só para em ti, Jesus, pensar, sinto-me encher de amor. Oh, quanto anseio contemplar teu rosto, bom Senhor." Esses versos falam da esperança, alegria e paz, embora tenham sido escritos numa época em que o mundo estava encoberto pela ignorância, pobreza e desespero. Essas palavras expressam a serena certeza que sempre acompanha o testemunho de Jesus. Essa mesma certeza dá tranquilidade e otimismo ao nosso amado profeta e a todos os fiéis seguidores de Cristo. O que é então esse testemunho de Jesus? Como podemos adquiri-lo? E o que ele fará pelos que o recebem? Para nosso propósito de hoje, um testemunho é um conhecimento certo, o seguro do que é verdadeiro. O testemunho de Jesus é o conhecimento de que Jesus é o Filho do Deus vivo. Uma vez que o testemunho de Jesus é concedido por Deus, ele é primordial importância e essencial para uma vida feliz. Ele é um princípio fundamental de nossa religião, e todas as coisas relacionadas à nossa fé são apêndices dele. O presidente Hinckley nos relembra: é um privilégio, é uma oportunidade. É a obrigação de cada santo nos últimos dias obter para si mesmo o conhecimento incontestável de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Redentor de toda a humanidade. Um testemunho é o bem mais precioso que qualquer um de nós pode adquirir. Tenho plena convicção de que quando um homem teve o verdadeiro testemunho em seu coração da realidade e vida de Jesus Cristo, tudo o mais se encaixa como deve. Nutrido por uma vida digna, esse testemunho de Jesus se torna a força dominante em tudo o que fazemos. Além disso, ele nos dá o alcance de todos, porque Deus não faz acepção de pessoa. A aquisição desse testemunho, contudo, não ocorre sem grande esforço pessoal. A pessoa precisa desejar conhecer, estudar para aprender, viver para merecer e orar para receber. Se assim o buscarmos com humildade e fé, alcançaremos esse conhecimento, e com ele virá tanto a certeza serena de que tudo ficará bem, quanto a força interna que fazemos para que isso aconteça. Desejar conhecer é o primeiro passo da jornada pessoal em busca de um testemunho de Jesus. Conforme as Escrituras dizem: "Se despertardes e exercitardes vossas faculdades, pondo prova as minhas palavras, e exercerdes uma partícula de fé, sim, mesmo que não seja mais do que o desejo de acreditar, deixai que esse desejo opere em vós, até acreditardes de tal forma que possais dar luz a uma porção mínima de minhas palavras." O testemunho de Jesus exige que a pessoa que busca sinceramente estude para aprender. O Senhor disse: "Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e elas que testificam de mim." Na capa da Bíblia, da Sagrada, ensina e testifica a respeito de Cristo. Ele, o Jeová do Velho Testamento, o Messias do Novo Testamento. O livro de Mórmon, outro testamento dele, foi compilado, preservado e trazido à luz com o propósito específico de convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo, o eterno Deus, que se manifesta em todas as nações. Juntamente com o desejo e estudo, a pessoa precisa viver de modo a merecer esse testemunho. A pessoa não faz o que Jesus pede, passa a conhecê-lo. Ele disse: "A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo." Por fim, o testemunho de Jesus é concedido aos que oram para obedecê-lo. "Pedi e dar-se-vos-á." É o convite que conduz a pessoa humilde e paciente a esse conhecimento. Com esse conhecimento, aquele que busca o testemunho também recebe a compreensão da origem,
o propósito da vida, sendo-lhe desvendadas perspectivas de que, outra forma, permaneceriam ocultas. A vida do Senhor, por exemplo, não teve início em Belém, e a nossa não começou no nascimento. No mundo pré-mortal, ele foi corajoso e imutável defensor do plano eterno de Deus para seus filhos, e estávamos lá também. Na grande guerra do céu, foi pelo poder do primogênito que Lúcifer foi expulso, e ajudamos a vencer essa guerra. Por meio do Filho unigênito de Deus, os mundos são e foram criados. E podemos, portanto, alcançar nosso potencial divino, conforme disse o apóstolo Paulo. Ele disse, não foi um principiante, um amador, nem um ser que estava fazendo sua primeira tentativa, que desceu no princípio e fez este mundo. E se vocês pensarem que nossa galáxia, que possui dentro de si, desde o princípio, digamos, 1 milhão de mundos, e multiplicarem em números pelos milhões de galáxias e nos cercam, terão uma pequena visão de quem Jesus Cristo é. Com assombro, exultamos juntamente com o antigo clérigo. Só por em ti, Jesus, pensar, sinto-me encher de admiração. Sendo filho literal de Deus e nascido da mãe mortal, o Cristo pré-mortal tornou-se o unigênito do Pai na carne. Embora, a princípio, não tivesse a plenitude de sua majestade e sua condição de Messias e Deus, continuou de graça em graça até receber a plenitude, e podemos fazer o mesmo. Embora não tivesse pecado, sofreu dores, aflições e tentações de toda espécie, para que saibam, segundo a carne, como socorrer seu povo e de suas enfermidades. Esse Jesus é chamado de Cristo, realizou a perfeita expiação para toda a humanidade por meio de sua vida incomparável, seu sofrimento no Getsemane, seu sangue vertido, sua morte na cruz e sua gloriosa ressurreição. Ele venceu a morte, e por causa dele faremos o mesmo. Ele é o Ser Supremo entre os nascidos nesta terra. Ele é o Senhor dos Senhores, Reis dos Reis, o Salvador, e o resplandecente entre a manhã. Seu nome é o único nome debaixo do céu pelo qual podemos ser salvos. Ele é ungido. Exclamamos novamente, só por em ti, Jesus, pensar, sinto-me encher de reverência. Assim como o mundo não pôde vencê-lo no meridiano dos tempos, o mundo não poderá viver sem ele nos nossos dias. E nós também não. Seu propósito é levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Assim sendo, ele apareceu ao profeta Joseph Smith, restaurou o sacerdócio e restabeleceu sua igreja, proclamando novamente o plano de redenção. Joseph o viu, conversou com ele e deixou-nos este relato poético e transcendental a respeito dele. Vimos ao redor o trono, os santos anjos e hostes, e os que são santificados nos mundos que existiram, adorando em santidade Deus e o Cordeiro, para sempre e para sempre. Amém e amém. E agora, depois dos muitos testemunhos dele, prestados por testemunhas verdadeiras que o conheceram, este é o testemunho, o último de todos, de que ele vive. Sim, ele vive, e senta-se à direita de Deus em seu trono. E ouvi uma grande voz prestando testemunho no céu. Ele é o Salvador e o unigênito de Deus. Por ele, dele e por meio dele, todos os mundos foram criados, bem como tudo que cruza os céus tão amplos, cujos habitantes, do primeiro ao último, também são salvos pelo mesmo poder salvador que nós. E, evidentemente, são filhos e filhas gerados por Deus, pelas mesmas verdades e pelos mesmos poderes. Temos conosco hoje os apóstolos do Senhor, que foram devidamente ordenados, fiéis a seu segredo encargo, testemunhas especiais em nome de Cristo em todo o mundo. Eles declaram, Jesus é Cristo vivo, Filho imortal de Deus. Ele é o grande Rei Emanuel, que hoje se encontra à direita de seu Pai. Ele é a luz, a vida e a esperança do mundo. Seu caminho é aquele que conduz à felicidade nesta vida e na vida eterna no mundo vindouro. Graças damos a Deus pela incomparável dádiva de seu Filho divino. Jesus, só por em ti pensar, sinto o coração encher-se de indescritível alegria, que toma conta de todo o meu ser. Minha vida, minhas paixões e ambições são moldadas, vivificadas e ganham propósito porque sei que tu és Cristo, o Santo.
Agradeço a Deus por meu testemunho de Jesus e oro para que todos sejam igualmente abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Amém.